Carissimo Vigário-Geral, Monsenhor Leandro, carissimo Monsenhor Antônio Severo, na pessoa de Monsenhor Severo, saúda todos os sacerdotes da nossa diocese. Ele é o patriarca, é o primeiro sacerdote ordenado aqui na diocese. Apenas um ano que existia a diocese, ele foi ordenado sacerdote. Saúdo também os demais sacerdotes, Padre Edson, da Arquidiocese de Uberaba, Frei Adilson, ministro provincial, e os outros freis, Frei Vicente, que é vigário provincial. Saúdo também o diácono Robson, da Arquidiocese de Mariana, e todos os diáconos da nossa diocese. Saúdo o Frei José Almi, dominicano, professor também no nosso seminário. E quero saudar de modo muito carinhoso os familiares, sobrinhos do Dom Jorge Scarso, Vincenzo Scarso, Anca Neculcea, Giorgia Frasca Caccia e Grazia Canatta. A voi il mio saluto speciale. Siete venuti in rappresentanza di tutti i vostri parenti di Don Giorgio Scarso, il secondo vescovo di questa diocesi. So che ci sono collegati anche con i nostri mezzi di comunicazione, i parenti che stanno in Sicilia e in altre parti d'Italia e accompagnano questa celebrazione. È un momento di commozione e un ringraziamento a voi. State qui per testimoniare che il vostro zio sarà ben guardato e sarà ben custodito in questa cattedrale, nella cripta che abbiamo ristrutturata tutta per accogliere il Monsignor Giorgio e tutti gli altri sacerdoti e il primo vescovo José André Coimbra. Permettetemi parlare adesso in portoghese a tutti gli altri fedeli che sono presenti. Di tante parti della diocesi sono venuti. Minha saudação a todos que vieram das outras partes da diocese. Uma saudação àqueles que conheceram Dom Jorge Scarso. Eu sei que muitos vieram hoje porque o conheceram, porque conviveram com ele e dele receberam muitas graças e bênçãos. Ele foi um apóstolo missionário aqui na Diocese de Patos de Minas. E celebramos também o seu dia de falecimento, há 10 anos atrás. Eu tinha ido visitá-lo um mês antes dele falecer. E quando ele faleceu, ainda tive a oportunidade de ir celebrar as exéquias dele lá em Módica. Foi um momento também de representar toda a diocese e agradecer à família Scarso, que deu um de seus filhos, que foi bispo desta diocese. E celebramos a dedicação da catedral, a igreja mãe de toda a diocese. Esta igreja, esse edifício, que simboliza também todo o corpo místico de Cristo, que nós formamos como batizados, como membros vivos de sua igreja, pedras vivas. Nós
constituímos esta igreja com toda a pujança que ela, em 70 anos, é sempre presente e anunciadora do Evangelho de Jesus Cristo, da alegria da boa nova do reino de Deus. E o Monsenhor Jorge Escarso, de fato, ele transmitia esta alegria da boa nova do reino de Deus. Era muito alegre, divertido, scherzoso, se diz em italiano. E aqui no Brasil se diz espirituoso. Gostava de fazer algumas brincadeiras, que era uma forma que ele encontrava para se comunicar com todos e atrair todos para Cristo. A forma que ele tinha de evangelizar, de se fazer presença no meio do povo, com grande sabedoria, mas com muita humildade e simplicidade. Ele transmitia a boa nova do Evangelho com simplicidade de coração, mas com um coração cheio de bondade, de amor e de alegria, para que todos pudessem se aproximar de Cristo, se aproximar da igreja, da comunidade. Ele visitava também as comunidades rurais, e quando faltava sacerdote, ele mesmo ia celebrar e atender aquela paróquia. Eu sei que tem gente lá do Cruzeiro da Fortaleza que fizeram a experiência de que ele um tempo atendeu a paróquia porque não tinha outro sacerdote. Ele sempre foi muito solícito e muito zeloso pela igreja e para atender os fiéis e oferecer aos fiéis a palavra de Deus e os sacramentos. Assim como nós ouvimos na primeira leitura, o povo se reuniu e Esdras começou a fazer a leitura da lei. E o povo se emocionou e começou a chorar. E Esdras diz que não deveriam chorar, mas se alegrar, porque estavam ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus toca tanto o nosso coração que nós também nos comovemos, porque percebemos que aquilo que Deus nos oferece é muito mais do que nós merecemos ou que muitas vezes pedimos, e que é uma riqueza tão grande, além da nossa própria expectativa. Deus nos dá os seus dons, nos dá a sua palavra, nos dá os seus preceitos para a nossa realização, para a nossa edificação, para a nossa felicidade. Então, como é bom celebrar a liturgia sagrada, sobretudo escutando a palavra de Deus. E a igreja, o templo, é o lugar onde o povo, como templo vivo, se reúne para escutar a palavra de Deus. E além disso, participar também da mesa da Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Esta igreja nos oferece sempre todos esses dons. E a igreja da Diocese de Patos de Minas sempre cultivou toda a liturgia sagrada, e sempre os sacerdotes se empenharam fielmente para evangelizar com a palavra de Deus e também oferecer os sacramentos ao povo, alimentar e nutrir o povo com os sacramentos, com a palavra de Deus e com os sacramentos. E creio que depois de 70 anos, somos chamados a continuar com vinho novo, com ardor novo missionário, anunciar com alegria a palavra de Deus, os seus mandamentos e, sobretudo, oferecer sempre ao povo a graça dos sacramentos, o dom dos sacramentos que sustentam a nossa vida, a nossa caminhada como peregrinos de esperança para a pátria definitiva.
E hoje nós estamos aqui, lembrando com alegria o retorno de Dom Jorge Escarso nesta salma, e vai estar na cripta da nossa catedral como sinal vivo da sua presença, da sua intercessão junto de Deus por nós. Por isso ele retorna aqui, para nos recordar a todos que devemos ser esta igreja viva, que devemos ser aqueles que anunciam o Evangelho com alegria, que devemos ser portadores da boa nova do reino de Deus. Devemos ser portadores da graça dos sacramentos para nossos irmãos e irmãs. Devemos ser sacramento de salvação para nossos irmãos e irmãs. É sobretudo que nós possamos vivenciar o lema deste nosso ano jubilar: vinho novo em odres novos. Que tudo seja novo em nossa vida, em nosso modo de proceder, de agir, e que nós também construamos comunidades novas, com novo ardor, com novo entusiasmo, sempre com um espírito missionário. Igreja, comunidade eclesial, discípula e missionária. Que isto permaneça sempre em nossos corações. E assim possamos render graças a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu nestes 70 anos de caminhada diocesana, mas também do tempo em que Dom Jorge Escarso esteve presente e caminhando com o povo de Deus na Diocese de Patos de Minas. Por isto, é uma alegria muito grande, alegra-se o meu coração por poder acolher os espólios do Dom Jorge Escarso em nossa cripta da catedral e guardá-lo, cuidá-lo, tê-lo sempre entre nós, pelo seu testemunho de fé, de amor, de dedicação e de zelo pela Igreja de Cristo. Amém.